Bem-vindos ao Taticamente Falando. Eu sou o Zamit. Sou o João Ferreira. Sou o Justo. E hoje vamos fazer um apanhadinho do Kickstarter, como da semana passada, mas uma versão diferente. Em vez de vermos tantos projetos, o que decidimos foi, cada um de nós escolheu os seus 2 projetos preferidos do Kickstarter desta semana e vamos falar deles. Vamos começar pelo... Já temos ali um bocado de spoiler, mas vamos começar pelo o projeto número 2 da escolha do João, que é o Kingdoms of the Deep. João, queres falar um bocadinho sobre isso? É o Kingdoms of the Deep. Sim, nós esta semana o nosso apanhadinho tinha algumas boas opções. Eu tive entre esta e outra que sei que se vai falar eventualmente mais tarde neste show. Mas o Kingdoms of the Deep é um jogo de controle de área, portanto, esses tiles são dispostos, como devem estar a ver na imagem, esses tiles são dispostos, cada um é um tipo de terreno. Cada tipo de terreno tem uma capital e quem tiver mais controle numa capital ganha mais pontos. Basicamente ganhas pontos de várias formas. Uma delas é com uma carta, que é a carta de reset. E basicamente todos os turnos são baseados em cartas. Toda a gente tem as cartas iguais. E há um tabuleiro, há um mat, cada jogador tem um tabuleiro que pode fazer upgrades e melhorar as ações que tem para fazer no seu tabuleiro. Portanto, pode melhorar o seu tabuleiro e depois cada vez que faz aquela ação faz mais coisas. O jogo parece-me engraçado, portanto é simultâneo, a ação é simultânea, toda a gente revela a sua ação ao mesmo tempo. O jogador que faça uma ação única, ou seja, se as outras pessoas na mesa não repetirem, ninguém tiver repetido aquela ação, a ação tem uma habilidade extra. Portanto, tem uma mecânica engraçada aí de uniqueness, né? De seres o único a jogar uma carta, e então tens um bónus extra. E depois tem esta mecânica que eu acho engraçada do reset, que é a única forma de tu recuperares as tuas cartas é jogares uma carta reset, que por um lado pontua e por outro recupera as tuas cartas. Portanto, tem essa mecânica também, parece engraçado. Sem entrar muito mais em detalhe, o jogo parece-me, acima de tudo, ter uma arte curiosa, assim, é muito friendly, parece-me um jogo familiar, um jogo porreiro, party game, para jogar com crianças e com família, não é um heavy game de todo. Não seria, se calhar, um jogo que eu fizesse back imediatamente, porque acho que enfim, não tem nada catchy enough para mim, algo que me entusiasma o suficiente para pagar. Mas acho que está uma ideia engraçada, acho que a execução é fofinho, o jogo tem um aspecto engraçado e parece-me que tem algumas mecânicas interessantes para um jogo que é leve, mas acaba por ter umas componentes que o tornam um bocadinho diferenciador. E tem um preço não muito desagradável, 33 euros para o tipo de jogo, parece-me muito adequado. Sim, e tem várias, tem várias mecânicas engraçadas, ou seja, não é um jogo assim tão... O jogo acho que não tem grande complexidade, aprende-se a jogar o jogo em 10 minutos, mas acaba por ter várias componentes, várias mecânicas que já vimos em outros jogos, claro que sim, mas acaba por misturar tudo e ficar um jogo agradável o suficiente, imagino eu, para pessoas até um bocadinho com mais um bocadinho de experiência jogarem com outras que não têm grande experiência a jogar board games. Acho que dá para acoplar vários tipos de experiência e de gostos neste jogo. E sim, gostaria de experimentá-lo, enquanto mais não fosse, porque acho que tem aqui... Peguem várias mecânicas que eu acho piada, sinceramente. Para mim senti um bocado o contrário. Eu jogava na mesma, mas tem parte, logo a descrição, que eles dizem que o Kingdoms of the Deep é um jogo de area control e ação simultânea, que são logo dois tipos de coisas que eu não sou muito fã. Nem é a ação simultânea, porque o que eles chamam de ação simultânea é seleção de ação simultânea. É isso tu viras a carta ao mesmo tempo. Toda a gente vira a carta ao mesmo tempo e tens de tentar pensar o que outra carta é que o outro vai jogar. Eu não gosto muito dessa mecânica, especialmente se não for num jogo tipo Wargame, num jogo de combate, ainda percebo. Num jogo de Area Control. Area Control, a seguir, falámos a semana passada de Blind Auction. A seguir a isso é provavelmente um dos meus mecanismos menos favoritos. Não gosto muito de Area Control. Mas o jogo parece, a nível da arte, assim, parece engraçadinho. Acho que o jogo vai acontecer, não é? Ele foi back, sim, já está vai back. acontecer. Aqui esta da Galactic Raptor Games, que
já tem alguns jogos criados. Né? Tem 3, sim, aqui. Sim, portanto, se tem 3 criados, deixa-me só aqui a ver. E aconteceram os outros? Não. Acho que aconteceram, na verdade. Acho que sim, os outros aconteceram. Portanto... E tem aqui o Animal Kingdoms que diz que ganhou prémios e tudo de controle da área. Yeah. Exato. Não conheço o jogo. Não, também não conhecia a Galactic Raptor Games, mas pronto, há aqui alguma confiança que isto possa acontecer e até que possa depois aparecer pós-Kickstarter, porque quando as pessoas estiverem a ouvir isto, o Kickstarter para este projeto já terá acabado, mas provavelmente será possível, se tiverem muito interesse, apanhá-lo noutros lados. Não sei se há mais alguma coisa em específico que tenha chamado a atenção aqui. Não necessariamente também acho que o que me tinha escapado tu falaste, ou seja, o preço é agradável, portanto o mínimo que tu tens que pagar para ter o jogo é $40, claro que depois com o envio fica um bocadinho mais caro, mas tenho uma curiosidade, que é ter logo o How to Play em espanhol e em inglês, que também parece-me engraçado, e é isso, acho que tem muito a ver. Acho que é um jogo que, entrando na página, olhando para a arte e assim, começa-se logo a ter uma ideia se é para ti ou não, eu acho, porque é bastante straightforward nesse aspecto, bastante claro o tipo de ambiente e de tema que quer criar. E é isso, pronto, claro que há pessoas que vão mais para estas categorias e para este tipo de jogos que outras, mas são jogos. Vou dizer uma coisa que eu gosto bastante e acho que devia aparecer em mais jogos, todos os jogos que tenho eu gosto, e que foi um stretch goal deles, que é o Dual Layer Player Board, ou seja, o tabuleiro do jogador de 2 camadas com uma entrada para pôr as peças. Sim. Acho que dá um aspecto sempre super profissional aos jogos, fica muito mais bonito, na minha opinião, e até mais usável em algumas instâncias. Há vários jogos que fazem isso e eu gosto bastante. Tenho jogado recentemente o Forte e da Leader Games e que tenho e fica muito bonito. Gostava que fizessem mais uma dica, se alguém estiver a ouvir a fazer jogos, façam. Aliás, a pessoa que ainda não falou é a pessoa que mais precisa desse componente, que é o justo. Normalmente é a pessoa que espalha tokens por todo lado. Eu consigo foder qualquer player mat que esteja à minha frente, é impressionante. Sobre este jogo específico, acho que já disseram um bocadinho tudo. Eu, ao contrário de vocês, gosto muito dos componentes do jogo. Acho o aspecto que depois o jogo tem montado estranho. O mate, nesta parte do centro, não acho muito apelativo. Mas de resto, all-in com tudo o que disseste sobre as mecânicas de jogo, jogaria, claro. Aliás, tenho curiosidade de experimentar. Quero só recordar que a partir do momento desta intervenção de Justo já vamos ter que pôr uma bolinha no nosso canal de YouTube, porque, bom... Falta de não precisavas ter chamado a atenção. Vamos é passar... o que eu normalmente. Vamos passar para a minha segunda escolha, que já podem ver aí, que é o Pingyao First Chinese Banks, primeiros bancos da China, e inclui também uma expansão. A expansão parece ser menos interessante, mas o jogo em si chamou-me a atenção por alguns motivos. Não é, e à cabeça digo já, não é se calhar um jogo que me fascine por aí além, mas pareceu-me um jogo engraçado. Isto é um jogo da... Estava só a ver se confirmava aqui o nome da Jing Studio, exato. Sim. Que é uma empresa, pelo que eu percebi, americana. Essa parte foi um bocado confusa para mim, mas pelo que eu percebi é uma empresa americana que pega em jogos orientais, particularmente chineses, e faz um rebrand para este mercado mais ocidental. Portanto, este é um jogo que já existe, ele existe em chinês, eles, mesmo os exemplos de How to Play e tudo assim, que todos os vídeos que eu consegui encontrar é com o tabuleiro em chinês. O que, apesar de não é preciso ler imenso para jogar o jogo, pela iconografia e assim dá para jogar, mas gostava de ver, por duas razões, gostava de ver como é que o jogo
passará para presumo que seja em inglês, a versão principal. Primeiro, por ser mais legível e para quem não percebe chinês, e a nível de jogabilidade, mas por outro lado, a estética do jogo é assim muito chinesa, lá está, com os caracteres, e dá todo um ambiente que eu acho muito engraçado, e não sei se vai perder um bocado isso quando começar a ter letras do nosso alfabeto. O jogo em si é um Eurogame. É um Eurogame com um conceito engraçado. Eu pelo menos não conhecia nenhum jogo com este conceito, em que nós somos um banco. Nós somos um banco que estamos a crescer pela China e queremos a parte pela China. Estou eu a adicionar. O jogo não tem muito noção de onde é que está, não é muito relevante. Nós somos um banco e vamos criar várias agências. Vamos ter que contratar managers para as nossas agências, temos que ter gerentes, não é? Vamos ganhando fama no reino, isso vai ajudar o resto das nossas ações. Vamos dar empréstimos e receber empréstimos, eles chamam de receber depósitos. Portanto, ou recebemos depósitos ou damos empréstimos. Depois temos que os pagar e andamos aqui. Essa parte financeira está engraçada. Na minha opinião, de quem nunca jogou, mas só do que consegui ver, parece-me que podia ser um bocadinho mais simplificado, mais streamline esta parte. Tem algumas mecânicas, na minha opinião, desnecessárias, um bocadinho excessivas. Tanto com esta parte de depósitos e empréstimos, e depois ainda tem as remittances, é outra forma de andar aqui e passar dinheiro de um lado para o outro. Além disso, o jogo tem 2 tipos de moeda. Tem as moedas mesmo e tem uns lingotes que representam coisas diferentes no jogo, mas são na mesma 2 tipos de moeda. Faz algum sentido, sendo um jogo sobre bancos, ter moedas, mas pronto, senti alguma confusão por aí. Estamos agora a passar ali no da Golden Pawner, que é a expansão. A expansão adiciona ainda mais uma moeda, porque havia poucas. Adiciona mais algumas mecânicas, mas isso é uma das coisas que adiciona. Portanto, é por aí. É um jogo de 1 a 4 pessoas, 80 minutos. Portanto, é um jogo ainda algo demorado. Tem uma mecânica muito engraçada. Não sei se viram, mas que eu achei piada, que é o worker placement. Portanto, é um Eurogame, tens o worker placement, mas os workers são os dados. É uma mecânica que eu achei piada. Tanto a forma como pomos os dados, mas depois o valor dos dados afeta aquilo que estás a fazer, e é na verdade o único ponto de interação com os outros jogadores, porque eu nunca posso jogar um dado num spot, não é? Num sítio, numa ação que já tem um dado com o mesmo número. Então isso não posso. Se jogar um número acima, recebo dinheiro. Se jogar um número abaixo, tenho que pagar para poder fazer. E depois ainda há um dado especial, também. Sim. Mais uma vez uma coisa. Percebo que exista, passava-se bem sem esse dado, mas achei piada a esse conceito. É por aí. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isto. Consegues-me relembrar rapidamente o tempo de jogo estimado? 80 minutos, dizem eles. Okay. Dizem eles, portanto 2 horas. 1h30, por aí. Ok, não tinha problema que eu estava a pensar. De qualquer das formas, eu tive bastante tempo a olhar para este jogo. Eu estive aqui em Pingyao, tanto muito, muito bonito. É assim, confere, a cidadezinha é assim, vale a pena. O jogo, sobretudo por essa mecânica de dados como workers, pareceu-me mesmo engraçado. Tenho um bocado de medo, porque ele parece-me, como tu estavas a dizer, ter muitas mecânicas complexas, muitas pequenas mecânicas espalhadas, e não sei quão fácil ou quão divertido poderá ser, tendo em conta isso. Ele parece-me que tu, depois de jogares, começas a entrar no ritmo e até não é assim tão complexo. Tem algum bookkeeping que é o que eu acho também desnecessário, que é tens que passar uma pecinha, passa para aqui, outra mexe dali, e podia ser mais simples, mas no cômputo geral não é mau. Mas lá está, também é uma reedição de um jogo que já existia. O jogo deve ter tido algum sucesso, senão não o faziam. É uma editora, e isso é uma das coisas que
que eu não gostei no jogo. Parece que escolhi o jogo como o segundo que eu mais gostei desta semana. Portanto, eu gostei do jogo em geral, só deixar essa nota. Mas há algumas coisas que eu não gostei. Gostei da presença na mesa. Eu acho que é um jogo que tem boa presença de mesa, que tu olhas e é engraçado. Eu se olhasse e visse alguém a jogar, ia ver o que é que se passava. Mas não tanto sobre o jogo, mas uma coisa que eu vejo e não sou muito fã, mas não sei muito bem como é que se poderia ser de outra forma, que é empresas como esta, que já existem, já têm jogos publicados e estão a publicar este jogo e vão publicar este jogo, quer ele tenha sucesso no Kickstarter, quer não. É a minha interpretação disto. Este jogo vai acontecer. A parte dos stretch goals e terem stretch goals, que eu acho que eles tinham stretch goals que ainda estavam fechados, não consigo entender muito bem. Não sei se vocês têm uma explicação, mas para que se quer ter estes stretch goals? Stretch goals que são, pronto, os que são componentes melhores e assim, ok, mas os que são mais, por exemplo, uma mini expansão que está fechada, lancem a mini expansão, que não é o dinheiro que vão conseguir com chegar ali a extra que vai fazer aquilo dar mais lucro ou dar menos lucro. Acho que quando é um designer indie, não é? Um designer sozinho, ou um grupo que é a primeira vez que está a fazer uma coisa, ok, tens aqueles stretch goals e se calhar estás à espera de aumentar o dinheiro que entra para poderes fazer, ou porque vais conseguir comprar componentes em bulk e depois já vai dar lucro. Pá, não sei. Não sou muito fã de quando é uma empresa que já tem algum histórico a fazer este tipo de stretch goals, mas é a minha opinião. Sim, também não gosto de facto deles ser quase uma reeditora, não é? Eles estão a comprar jogos já feitos. Preferia que fosse indie, claro, e aponto as mesmas críticas. Acho que, no entanto, só queria acrescentar que mesmo com isso, o preço deste jogo, o base, é bastante pouco aparente a ser. Acho que é bastante agradável. Eu acho que o preço é um preço standard, nem acima nem abaixo do que eu estaria à espera, à volta dos 50 euros, mais shipping, que é sempre aquele custo escondido. Parece-me tem bastantes componentes. Sim. Tem. Sim. Bem, isto, só dar uma pincelada, porque era a minha dúvida entre este e o Kingdoms of the Deep, e acabei por ir para o Kingdoms, já sabia que alguém iria mencionar este. O tema não é de toda a minha cara, o jogo parece-me ter mecânicas muito engraçadas. Eu quando vi este worker placement com dados, imaginei o Castles of Burgundy, mas ele faz, aliás, é o que eu acho que este jogo tem mais, usa mecânicas que já vi em outros jogos, mas com mais coisinhas, e às vezes fica se calhar um bocadinho demasiado, se calhar, não sei, só jogando, mas basicamente ele usa não só os dados para o que é que o dado faz, cada dado, se sair 1 e 2 faz uma ação melhorzinha, e o 5 e o 6 é a ação piorzinha. Acho que dá aí uma componente engraçada. Também tens a possibilidade de reroll, pronto, ou seja, para tentar minimizar um bocadinho, e depois os tais truques, ou as tais habilidades especiais, são as tais agências, outras agências que vais abrindo, outros bancos que vais abrindo, que depois, ao meteres um manager, um diretor, aquilo ativa. Acho engraçado, acho que tem mecânicas bastante engraçadas este jogo, e para a quantidade de material que vem lá dentro, acho que tem bom aspecto o jogo também, acho que tem uma presença muito interessante. Mas não é meu tipo, não é um tema que me cative, mas tudo o resto parece-me bastante bom. Sim, o jogo parece-me bastante interessante. Vou passar para o número 2 do Justo. O Snack Attack. Snack Attack. O Snack Attack é um jogo que me parece estupidamente simples. É um jogo de cartas. Diria que é um estilo não de um Sushi Go, mas parece-me ser mais um estilo de um Exploding Kittens. Porque é que eu digo mais um estilo do Exploding Kittens do que do Sushi Go? Porque acho que o Sushi Go, apesar de ser estupidamente simples, cria ali uma layer de estratégia e complexidade muito engraçada. E eu não tenho a certeza se este Snack Attack tem as cartas para criar essa sensação.
até porque isto é jogado em 3 rondas. As cartas que são descartadas de cima dos pratos, que vocês estão a ver no vídeo, voltam para as cartas que sobram e são reshuffle. Portanto, tem sempre essa aleatoriedade do deck. E não sei se é possível controlar isso. De qualquer das formas, parece-me um jogo super barato, são 20 euros, $20, desculpem. Acho que é 30 a uma hora, se não estou em erro, o tempo de jogo, e que dá para pôr qualquer pessoa a jogar isto, até crianças, o que acho que é sempre agradável. Mas é um mercado que... Duas coisas, não sobre o jogo em geral, é um jogo de set collection, não é? De fazer sets de coisas. Tem algumas mecânicas diferentes, mas não é... Lá está, não me fascina por aí além, nem é uma coisa assim super inovadora, acho eu. Mas mais do que isso, eu acho que é um mercado que está um bocadinho saturado, mais ou menos. Este tipo de party game de cartas simples para toda a gente entrar, há muitos, e mais do que isso, eu acho que não é o pessoal que anda no Kickstarter a ver jogos, não é o público-alvo para este tipo de jogos. E eu dizer isto porque o jogo fez fund e vai acontecer, mas fez revés. Eles queriam $6.000, conseguiram 6.800, tudo correto, mas é um estilo de jogo que é difícil fazer muito dinheiro no Kickstarter. Já houve tempos que sim, o Exploding Kitten que estavas a falar fez imenso dinheiro no Kickstarter, mas eu acho que cada vez mais as pessoas, quem vai ao Kickstarter, está à procura de coisas ou mais inovadoras ou muitos minis. Eu acho que é um bocado... Eu concordo com isso, mas eu acho, honestamente, acho que isso é relevante da perspectiva do jogo, não é? Sim, pode ser um espaço crowded, sim, não é nada novo nem super criativo, mas gosto bastante da arte, acho que está bastante fofinho. Se é um party game / family game, acho que está bastante on point. Vejo-me jogar isto com os meus irmãos, especialmente com a minha irmã mais nova e até com filhos de amigos, agora criançada que vai ter 4, 5 anos em breve, e começo a pensar em como introduzi-lo a board games, e este tipo de coisas parece-me ser as ferramentas ideais. Daí a minha menção. Não serei um backer, mas acho que merece uma menção. Sem dúvida, acho que é um jogo fixe para esse estilo de jogador. Family game, sem dúvida. Sim. Eu sinto só um apontamento, que o jogo é entre 5 a 15 minutos. É um jogo rápido, não é... Ok. Estava a ideia 30. É um jogo de 5 a 15 minutos. O justo há bocado tinha dito 30 a uma hora e eu fiquei assim um bocado... Estava confuso. É um joguinho... E o Justo disse que associava mais ao Exploding, eu associo muito mais ao Sushi Go. Não só pelo tema da comida, mas mesmo pelo set collection, ou seja, o facto de tens que pegar e ter um número de, né, tipo, um determinado tipo de carne, neste caso, ou tipo de ingredientes, e depois há uns ingredientes que podes meter que estragam a composição, e tens de proteger e tal. Sim. Pronto, não, claro que o Sushi Go tem outro tipo de mecânicas, mas até pelo tema e tudo, associaria mais. A arte é claramente aquilo que eu achei mais quirky, mais engraçado no jogo. Não acho que haja aqui nenhuma mecânica super entusiasmante. É claramente um jogo para jogar, sei lá, no Natal, ou para quem tem crianças e assim. E nesse aspecto, pronto, acho que se calhar consegue o mais importante, que é, parece-me fácil de aprender e visualmente é atrativo o suficiente para se calhar apelar a esse público. De resto, subscrevo tudo o que o Zamit disse a nível de que se calhar o público-alvo não está aqui, mas pronto, mas seres fã, isso é que é o mais importante, e acho que se calhar as pessoas que fizeram fã por $20 ou o que é, acho que tem entretenimento suficiente para valorizar o dinheiro que dá. Não foram essas pessoas, mas eu aposto que estas 200 vão ser minimamente felizes. Sim, para o preço, acho que sim. Próximo. Ok, vamos passar, vamos dar aqui a volta, vamos passar para o número 1 no ranking do Justo, e depois continuamos pela ordem contrária, que é o Hero Bane. Justo, queres falar do Hero Bane? Pois é, este Hero Bane. Este Hero Bane, a minha primeira pick
mas eu não deixo de ter alguns problemas e algumas dúvidas com ele. O Hero Bane é um conceito que eu acho muito engraçado e muito criativo, que é, em vez de ser um dungeon crawler ou um jogo em que nós estamos a tentar safar-nos a um dungeon, reverte os papéis. No Hero Bane, nós temos que construir um dungeon para conseguir atrair e matar heróis cada vez mais fortes e com isso amealhar pontos. A maneira como se faz isso no Hero Bane ainda não consigo perceber direito, mas basicamente é um jogo com dados, nós rolamos os dados e consoante rolamos os dados podemos colocar as cartas, as ditas salas, e essas salas depois têm poderes que nos permitem afetar outros heróis ou outros dungeons. A minha dúvida com isto é que, no fundo, estamos a lutar contra um NPC, contra o computador, uma AI, mas é scripted, ou seja, os dois jogadores não estão diretamente a competir, a não ser com interferências no jogo um do outro, e eu não sei até que ponto é que isso pode afetar o divertimento do jogo. Tenho dúvidas também se esta questão parece-me limitada a forma como podes construir ou customizar o teu dungeon, mas se calhar jogando a perspectiva diferente. Não sei, o que é que vocês acharam? Eu queria só deixar a nota, primeiro, que o jogo não fez fund, já fechou e não fez fund. Eu acho que eles foram demasiado ambiciosos. 50 mil. No objetivo. 41 mil... 50 mil dólares. Euros. Sim. 50 mil dólares, sim. É muito dinheiro para um jogo mais de nicho, provavelmente. Portanto, não sei bem qual era a ideia deles. O jogo em si, quando comecei a ler sobre o jogo, parecia engraçado, lembrou-me, só pela descrição, lembrou-me o Vast, no sentido que também é um jogador que joga com a Dungeon. Depois comecei a ler melhor, não tem muito a ver. Foi um bocado... Eu acho que uma das coisas para mim problemáticas no jogo é não ser muito bonito. Logo aí, à partida, pronto, já não me atraiu por aí. E depois os stylezinhos que pões também não me fascinaram. O conceito achei muito engraçado. Eu acho que merece a nota pelo conceito. O conceito de estares a criar a tua dungeon, mas depois lá está, essa falta de interatividade e se calhar a própria forma como constróis a caverna em si não é tão fascinante como poderia ser. Sim, certos tokenzinhos, por exemplo, fossem de facto salinhas impressas, só isso se calhar daria logo um aspecto e um excitement muito maior ao jogo, sem dúvida. Sem dúvida. Este jogo para mim conseguiu algo que é sempre fascinante, que é entusiasmar-me imenso quando eu começo a ler as primeiras coisas, não é? A primeira frase e o conceito, que é tipo, então um jogo em que eu vou criar um dungeon e vai ser ao contrário, vou reverter os papéis e eu vou ter heróis, vou ter que atrair heróis para o meu dungeon e matá-los no meu dungeon e melhorar e pôr monstros lá e conceitualmente fantástico, quero jogar este jogo. E as expectativas que ele me criou foram sendo defraudadas a cada scroll. Eu não faço... O Justo acho que começou por dizer, não sei muito bem como é que se faz, eu subscrevo. Não faço ideia como é que se faz muito bem metade das coisas que eles dizem que é possível fazer. Acho que não cria a sensação de que estás a construir um dungeon, provavelmente. Não vi ali nenhuma mecânica que me entusiasmasse. Confesso que mesmo visualmente ver estas chips de póquer eu não percebi. O jogo passou-me um bocadinho ao lado, com esta agravante, na minha opinião, de que conceitualmente, e depois nós vemos conceitualmente também, quer dizer, o que está escrito parece muito bonito. Fazeres um dungeon para atrair. Eu acho que eles partiram a gênese da ideia é boa e acho que todos concordamos que é uma boa ideia.
e depois eles se calhar foram para um lado que não era o que nós gostaríamos. Pá, confesso que não falhou em toda a medida para mim quando vi só este board, eu não sei, não é para mim. Agora o conceito sim, e se alguma editora eventualmente passar neste vídeo e achar que este tema é engraçado, façam um jogo decente, porque o conceito parece muito engraçado. Sim, nada mais a dizer. Ok, vamos passar para a minha grande vencedor. Número grande vencedor, não é? Sim, que não só pela quantidade que foi pledged, mas foi provavelmente um dos melhores jogos que havia esta semana e se calhar nas próximas semanas, de uma das maiores publishers, ou a maior editora dos jogos que vimos esta semana, que é da Roxley. O Radlands é um jogo para 2 pessoas, que cada vez mais me interessa neste lockdown, né? Estamos mais fechados em casa, não temos acesso assim a grandes grupos de jogos. Eu tenho jogado mais jogos para 2, portanto interessa-me por aí também. E depois o jogo, a arte é muito, muito engraçada. É um jogo em que estamos, é um cenário pós-apocalíptico, estilo Mad Max, não é? Não há falta de água e cada jogador vai ter 3 fortes e tem que os defender. E para os defender vai jogando eventos e personagens. Os personagens têm efeitos especiais, os eventos também, depois há vários combos que podem acontecer. O criador do jogo era um antigo... ele trabalhava com presumo que já se fosse com o Wizards of the Coast na altura. Foi um dos designers do Magic the Gathering. No Magic, sim, ele fazia design como freelancer para o Magic, presumo que já fosse para o Wizards of the Coast. Nota-se algumas mecânicas do Magic ali, há algumas coisas, alguns efeitos que não são só do Magic, mas pronto, fazes tap é trademark, não é? Mas viras as cartas para fazer algumas coisas, elas têm Summon Sickness, têm algumas coisas que se vê ali do Magic. A currency do jogo, portanto, a moeda que se paga é água, que é engraçado, tem essa mecânica e todos os turnos tens a mesma água, mais ou menos, para jogar. Achei engraçada essa mecânica. A mecânica dos eventos, que entra um bocadinho no pinguial, mas mais simples, naquela lógica de que um evento entra numa certa altura e depois há tipo um timer para o evento acontecer. Os eventos mais fortes têm um timer mais longo. No pinguial também há, na Remittance também tens uma coisa do género. Como eu estava a dizer, o jogo é muito bonito. Estamos a ver ali no vídeo os mats, aqueles play mats. Pareceu-me um jogo em que esses mats funcionam muito bem. Justamente para ter os sítiozinhos para os eventos andarem. Um jogo muito bonito. Estive quase a fazer back do jogo, mas já falamos mais disso, se calhar. Fazer a transição, podemos fazer já a transição para o número 1 do João, porque... Não digas que é surpresa. Sim, não sei se tens aí agora. Não, é o mesmo. É o Radlands também, não é? Sim. Sim, este jogo para mim foi amor à primeira vista. Foi mesmo entrar na página e tipo, ok, isto é lindíssimo, o jogo tem uma arte incrível. Eu tentar fazer o passo, dar para trás os passos que me levaram a decidir por este jogo é quase lembrar-me de ver tudo o que havia, de playthroughs, as componentes, as cartas são um material tipo, parece plástico, são quase indestrutíveis as cartas, o Matt tem toda a arte é incrível, a inspiração é claramente Mad Max, inclusive há ali um dos personagens que só não é o Immortan Joe, provavelmente por razões de trademark, mas todo o ambiente, mesmo se virem o vídeo do teaser, é esse mundo pós-apocalíptico.
o jogo é um duelo, é 1 contra 1. Eu penso que se isto desse de alguma maneira para fazer para mais 1 ou 2 jogadores, fazer alguma forma em que isto desse para atacarmos uns aos outros, só acrescentaria, mas eu estou bem com o modo duelo. O jogo dá para acabar em 10 minutos, é um jogo que pode ser muito rápido e demorar 40 minutos se houver ali back and forth de ataque-defesa. Um pormenor, o tap neste jogo é um bocado ao contrário do Magic. O tap é dano, não é ativação. Ou seja, quando uma carta leva dano, fica tap. O jogo basicamente são 3 outposts, cada jogador vai ter 3 outposts, 3 campos, digamos assim, ou 3 partes do campo que tem que defender. As cartas estão protegidas, e mesmo este conceito de protegidas é mesmo só um termo, porque na verdade há cartas que dão dano independentemente da carta estar protegida ou não, mas basicamente uma carta está protegida quando à sua frente tem outra carta. Se virem um playthrough, eu recomendo vivamente, se gostarem, se a partir de algumas das coisas que o Zamito foi dizendo e que eu fui dizendo vos parecerem interessantes, recomendo que vejam um playthrough, acho que vão ficar convencidos. O jogo parece-me... Quando virem isto, provavelmente já não vai ter no Kickstarter, mas sendo da Roxley, de certeza absoluta que vão poder comprá-lo depois, quando sair. Não sei se toda a gente aqui é fã de comprar, de fazer back a Kickstarter, mas ele vai de certeza estar nas lojas. Sim, eu acho que este jogo tem tudo para ser um dos grandes sucessos do ano, porque o jogo tem várias coisas que funcionam. Quer dizer, a arte é de facto diferente. Nós já vimos muitos jogos com arte que nós elogiamos e que gostamos e que nos fica na mente, mas este é tão forte, tem tanta personalidade o jogo. Por exemplo, esse vídeo que estáis aí agora a passar, eu vi o vídeo desses, já não me lembro do nome do canal e peço desculpa. Antlab. Exato, Antlab, que eu também achei muito engraçado. Mas basicamente, quer dizer, eles estão a jogar um protótipo e eles próprios dizem, isto para mim parece que é o jogo já. Todos os componentes parecem que já estão finais, não é? A arte tem todo um aspecto incrível. A questão dos eventos é muito engraçada. A forma de que tu... A primeira coisa que eu pensei quando vi este jogo foi... E a forma do dano, eu pensei, este jogo é muito rápido. Quer dizer, o jogo parece-me que eu rapidamente destruo, ou me destroem a mim. Depois começas a ver as mecânicas e percebes que há maneiras de dar heal, não é? Há maneiras de proteger. Se uma carta está tap, não pode ser ativada, portanto não pode atacar. Acho que está muito bem construído o jogo. Consegue ser simples o suficiente para qualquer pessoa pegar e poder jogar. A iconografia é muito simples e muito óbvia, parece-me, mas nunca fica dumb down, nunca fica simplista. É um jogo simples de perceber, mas com complexidade suficiente, eu acho, para ser jogado. Há duas coisas que eu queria acrescentar, só antes de passar para o justo, que é uma delas, estavas a dizer, de protegidas ou não protegidas. Uma coisa que me pareceu de ver, obviamente ainda não jogámos o jogo, mas que me pareceu foi que tem um conceito engraçado, que é todas as cartas são boas. Sim, são todas tudo muito OP, poderosas. todas as cartas são OP. Então o que vai acontecer muito é que tu vais ter que estar sempre a tentar dar dano às cartas do adversário, porque elas, quando levam dano até serem recuperadas, não podem ativar o seu poder. Sim. Porque senão cada ativação de um poder é extremamente mau para ti, porque são todas muito boas. O jogo tem uma coisa que eu disse a semana passada que gostava e continuo a gostar, e que é a utilização dupla de cartas. Sim. E que é todas as cartas podemos deitá-la fora para usar, tem um símbolozinho em cima e dá para fazer várias coisas. Sim. Gosto imenso disso, dá uma flexibilidade muito maior, apesar de uma das coisas que eu achei que pode não ser boa no jogo, mas só jogando, pareceu-me difícil ter muitas cartas na mão, o que pode limitar um bocadinho as opções. Não sei se sentes sempre que tens muitas opções, muita tática que possas planear, muita estratégia a 2, 3 turnos. Não parece que consigas planear tanto tempo, porque estão sempre a acontecer tantas coisas e tens pouca mão, não tens muitas cartas. Pareceu-me uma limitação, seria aí, mas só jogando para ver se isso é bom ou é mau. Sim, eu sinto que tu tens sempre, repara, os 3 outposts que tu vais ter, portanto, as 3 cartas de default com que tu começas, para além de dizerem quantas cartas é que tu começas na mão, acima de tudo, elas têm todas, basicamente são cartas que têm uma habilidade. Portanto, por default, não é? por princípio, tu começas logo com 3 habilidades,
que escolheste, portanto recebes 6 e escolhes 3, penso que é isso, e portanto tens logo ali 3 habilidades, que algumas tens de pagar, outras não, mas podes sempre fazer aquilo e podes sempre planear usar aquilo. E depois, dos playthroughs que eu vi, e acho que aí depende muito de quem está do outro lado, é que pode-te obrigar a ser mais, a usar mais cartas, não é? Tentar ser mais ativo, ou se puderes ser mais defensivo e planear um bocadinho. Depende do ritmo que houver na partida, parece-me. Porque, por acaso, os playthroughs que vi, em alguns, pronto, nunca tens muitas cartas, mas tens 3, 4 cartas. 3, 4 cartas na mão, sendo que cada uma delas e acho que é o conceito que até o próprio vem do Magic, esse conceito das cartas serem todas OP e manter o equilíbrio de outra forma. Ou seja, todas as cartas sentirem que são poderosas, são extremamente poderosas, e em determinados contextos é tipo, parece que aquela carta te ganha o jogo. Mas esse é um conceito que eles têm, em que todas as cartas têm esse poder. Aquelas que são mesmo de facto muito influentes no jogo têm um custo de água alto, e como só tens 3, para ter mais do que isso tens que usar o tal Water Silo, que começas logo por default, tens que o usar, e aquilo não é assim também tão fácil assim de usar. Portanto, ou seja, eles acabam por dizer, tens aqui, parece sempre que dá para fazer muita coisa, mas como o custo é elevado e como o adversário rapidamente consegue dar dano a uma carta, etc., acaba por equilibrar e fazer ali um tug of war engraçado, em que parece que está sempre tudo em alto risco, mas às vezes há um back and forth e o jogo ainda estica mais um bocadinho. Bom. Sim. Isto aqui dizer também que este foi o único jogo que vocês, os dois, fizeram back, não é? Eu não fiz. Sim. Mas vocês decidiram pôr o dinheiro na... Eu ainda não falei, porque eu primeiro queria chorar, contar às pessoas lá em casa o que é que aconteceu, que foi, eu escolhi este jogo no meu primeiro pick, e depois disse, e vocês disseram, eu também, então fiz escolher outros. Eu mal vi este jogo, fiz back, foi imediato, nem pensei 2 vezes. Comecei a ver o vídeo e vi um playthrough, acho que foi este também, e foi imediato, nem pensei. Não tenho muito mais a acrescentar ao que vocês disseram, um jogo lindíssimo, é um aspecto incrível, adoro a cena das cartas, adoro os upgrades dos player boards, e as mecânicas de jogo acho que vão ser extraordinárias. E sim, estou nunca mais a setembro, é o que eu tenho a dizer deste jogo. A ver se eles cumprem com a data. Uma das razões que eu não fiz back é o facto de eles não terem duty free para o Reino Unido, que é onde eu estou, e estou a prever que este pós-Brexit para o Kickstarter pode vir a ser complicado para fazer back a vários jogos, porque o shipping, muitos deles já dizem para o UK tem um certo shipping, mas agora vai-se começar a pagar de forma diferente aqui, não é? Já não ser a União Europeia. Pode ser um problema para o Kickstarter em geral, para os jogos, não é? Para este mercado. O Reino Unido ainda é um mercado grande, portanto acho que ainda tem algum peso no facto de arranjarem forma de conseguir fazer cá chegar ao jogo. Tem um jogo que ainda está a chegar do Kickstarter, que já tinha feito back, e eles vão eles pagar, não vão cobrar mais pelos alfandegamento do jogo, mas não sei como é que vai funcionar. Não tem muito a ver com este jogo, mas tem a ver com o Kickstarter e com a evolução do Kickstarter aqui para o Reino Unido. Vamos ver. Bem, é isto. É o nosso apanhadinho do Kickstarter, neste formato diferente. Digam se gostam, se preferem, se não preferem. E vamos tentar continuar a fazê-los e assim mais em detalhe sobre cada jogo, falar um bocadinho sobre as mecânicas de cada jogo, que na verdade é aquilo que nos interessa mais também, a nós enquanto gamers. Até uma próxima. Bem-aja. Tchau. E Deus vos dê tudo.